Bora então, bora. Bora pra cima. Boa noite, meus amigos. Começando mais uma conversa esportiva. Conversa esportiva número, sei lá qual, já perdi as contas. Daqui a pouco estamos 57. fazendo um ano. Aí, ó, 57. 57. Matheus deu 5-7. informação. E aí, Matheus, como é que você tá? Tudo bem? Boa noite, Álvaro. Boa noite, Renatinho. Boa noite, fãs do Conversa Esportiva. Mais um programa no ar. Live 57 da Conversa Esportiva. Daqui a pouco a Conversa Esportiva está fazendo um ano aí. E um fim de semana bom no esporte, os episódios lamentáveis que tivemos, que vamos ter que debater aqui na nossa live. A gente não gosta muito de falar sobre isso, mas é necessário. E vamos falar um pouco, tentar fugir um pouco desse assunto, falar também o que aconteceu de bom dentro do esporte, né? Teve o skate, nossa fadinha aí arrebentando na STU, infelizmente no vôlei, o Brasil não acabou terminando tão bem, mas um trabalho, uma campanha muito boa no Mundial. É, Hoje tivemos a premiação da Bola de Ouro. É uma surpresa pro ganhador, né, meus amigos? É, isso É, aí. Então, esses são os assuntos, Renato. sim. E já vamos começar falando do prêmio da Bora. Bola de Ouro, né? Vamos lá. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Ah, Álvaro, ó, Matheus. recadinho antes da gente começar aí, antes de entrar nos assuntos. Sim. Temos um novo apoiador na arquibancada, o nosso amigo vascaíno Boa. Caio Fabreche. Boa, cara. Então, Boa. obrigado pelo apoio, Caio. E Valeu, se você quiser Caio. apoiar também, apoia.se conversa esportiva. Boa noite, Elisa, chegando aí na live. Então vamos lá, vamos falar do prêmio de melhor do mundo. Vai falando aí que eu vou fechar aqui a porta rapidinho. Lança aí, Renatinho. Diga. Benzema, melhor jogador. E foi justo? Bola de ouro. Pra mim foi. Pra mim foi justo. Mas o diretor acho que tem uma opinião diferente. Eu, de forma alguma. Por que teria? Ih, Não, Benzema, pô, claro. Quem a gente quer seria? ter uma polêmica, pô. Não, não tem polêmica nesse aí, não tem nem como ter polêmica não. Benzema foi o cara do melhor time, né? Aliás, se a gente quiser polêmica nessa premiação, a gente vai achar em outras categorias, né, Matheus? Com certeza. Porque o Benzema... Você já falou um pouquinho qual vai ser. Pois é, ó, o Benzema foi o melhor do mundo. O Real Madrid teve 4 dos 10 melhores jogadores do mundo, com justiça. Inclusive, alguns poderiam estar em outras posições. O Vinícius Júnior foi só o oitavo. E pra mim foi Pois é, injusto, né? tá? Eu acho que Estranho. eles não quiseram, sei lá, acho que eles não quiseram botar dois jogadores do Real Madrid ali no top 3. Mas Ah, era pro Vinícius Júnior estar muito acima do que ele esteve. e Mbappé também no top 3. E o Mbappé em sexto. Não sei se é, Absurdo. não sei se é absurdo não, cara. E a Ah, carinha dele, foi. hein? E a carinha dele na Pô, pelo que ele premiação, hein? jogou na temporada passada, cara, ele era um dos melhores jogadores do Paris Saint-Germain, artilheiro da equipe. Também era Não, top verdade. 3. Não, verdade, verdade. Ele levou o PSG nas costas. Levou o Sim. PSG Será nas que ele não vai costas. ficar com o prêmio da FIFA, não? Não, de forma alguma. Sem chance nenhuma. Será? Sem chance Não nenhuma. sei. A FIFA gosta de fazer uma média. Mas o Eu acho que prêmio da deveria FIFA não estar é no dado top pela 3, né? FIFA, ô Renato. O prêmio da FIFA são vários jornalistas, né? Sim. Capitães de times, treinadores, é uma votação, então acho que não acontece não. Agora, falando aí então do Benzema, a gente já falou, né? Não tem nem muito o Sim. que falar. É o cara, média de quase um gol por jogo. Vamos falar um pouquinho aí dessa polêmica aí, Matheus, porque o Real Madrid não foi o melhor time da temporada? E Como assim? detalhe, o Real Madrid ele eliminou o Manchester City e o Liverpool na Liga dos Campeões até chegar à final, que a final foi com o Liverpool, e mesmo assim não foi o melhor time da temporada, como assim? Então não tem algo que explicar, né, nessa votação, né? É, E quem foi Mas o melhor assim, time? foi o é o Manchester. Madrid. Não, não, não. A Não, Não. premiação foi o sim, Manchester City. O City? Manchester City, É. sim. Aquele que joga bonito, mas não só ganha a Liga Nacional? Esse aí mesmo. Ah.
Pensei que você ia falar que só pipoca. Não, 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 não. Não, pipocar não, velho. Também não. E que, É esse, porque e que essa o que faltava temporada pra eles era um talvez. jogador definidor, né, Álvaro? Agora. É, mas essa temporada talvez não ganhe nem a Liga Nacional, hein? E isso, a gente vai falar desse. Crise no Etihad Stadium. Sim. Tivemos um clássico aí no fim de semana, daqui a pouco eu te comento aí. Vamos lá, pode comentar, Matheus, é tudo junto. Vamos falar Não, de assuntos não, vamos quer, falar dos quer ganha. continuar falando da bola de ouro? Então, Vamos. beleza. Acho que nesse assunto também a gente concorda, né? Que o Sim, Real Madrid deveria ter sido escolhido o melhor time, assim, é uma coisa até fora de lógica, né? Você escolheu o melhor time. sim. Aí você pega na premiação, tem É. 4 jogadores do Real Madrid no top 10. E só tem É um como se jogador do fosse- Manchester City. Vocês acham que é como se fosse um prêmio De consolação, né? de consolação? Acho que foi, Não, só única explicação, né? dá pra entender. Outro jogador que acho que foi muito. A temporada do Liverpool, ok, chegou na final da Liga dos Campeões, quase foi campeão inglês. Você olha assim, você fala, é uma boa temporada, mas foi uma temporada mais coletiva do que individual em alguns nomes, né? Sim. E Liverpool, eu- se não me engano, teve 2 jogadores, né? Teve o Na Mané e o Salah. E na lista teve o Fabinho também, se não me engano, ficou em 14º. E o Alisson também entre os melhores goleiros aí do mundo. Então, Isso, sim. Vamos falar daqui a pouco dos melhores goleiros e tal, Sim. mas falando individualmente do top 10, né? Do top 10, Também aí, Alan, entre os 10, o Haaland. meio forçado. Se fosse hoje, se fosse hoje, aí sim, a gente acharia justo. Não, mas eu acho justo, cara. Porque a temporada que ele fez com o Borussia, ele tem uma média de um gol por jogo. Mas entre os 10, Pô, mas entre os 10, já, você tá falando de jogadores como, pra mim, o Salah, que ficou ali no top 10. Não teve essa temporada toda, não. Chegou Sim. por causa da Copa Africana de Nações? Será que é uma competição que tem tanto peso, ô Renato? Sim. acho que foi Acho. pelo que fez a temporada toda, né? Mas ele teve um começo de temporada muito bom. Vamos Sim. lembrar que depois ele caiu bastante de rendimento, né? Junto com o time do Liverpool. Lembrando que ele falou antes da final da Liga dos Campeões, e na final da Liga dos Campeões ele não fez nada, né? Ele não fez nada. Então, eu acho que mais por ele ter carregado a seleção dele também na Copa das Nações Africanas, eu acho que isso ajudou também. Tem um peso. E o Mané, então, seguindo essa lógica, também ficou em segundo porque ganhou a Copa Africana de Nações, né? Sim. Também teve um protagonismo no Liverpool. Ninguém nega isso. Sim, Tanto que agora sim, tá fazendo sim. uma baita falta no Liverpool. Tá arrebentando no coisa. Bayern. Mané Muita coisa. era o melhor jogador na temporada passada do Liverpool. Qual seria a lista aí pra vocês, então, justa? Pode ser top 3, Não, fala logo o top 5. top 5. Primeiro, Benzema. Benzema é primeiro. Segundo é Mbappé. Terceiro, Vinícius Júnior. Quarto, pode ser o Mané. Quinto, De Bruyne. Eu já botaria Benzema, Sim. Mané, De Bruyne, aí os 3 primeiros exatamente como tá. Vinícius Júnior e Mbappé. 5. Benzema, Mbappé, De Bruyne, sim, Mané, quarto. Agora o quinto lugar, cara, aí eu tenho muitas dúvidas. Entre quem, Eu Renato? colocaria. Entre quem, Renato? Quem eu colocaria? Rapaz. Poderia ser até o próprio Salah. Beleza. Na quinta posição. Então, gente, vocês botaram aí até o Mbappé lá em cima. Acho que todo mundo botaria o Mbappé um pouquinho na frente de onde ele ficou. Justo.
Mas, de uma forma geral, assim, essa lista não foi tão polêmica, né? Teve ali a lista dos melhores goleiros, e aí chama a atenção o seguinte, a gente tá bem Eu posso servido, fazer uma né? correção? Eu posso fazer uma correção? Faz, Pode. faz. Pensou muito No e depois quinto, ainda vai não, não, corrigir. não, Fala aí. não, não. O Salah não, Lewandowski. Eu esqueci dele, não Tá posso bom. esquecer dele. Beleza. Beleza. Perdão, Na me lista dos perdoe. goleiros, a gente tem 2 dos 3 melhores do mundo hoje. É Sim. isso mesmo? Vocês acham que tá condizente com a realidade? Ah, com certeza. Né? Tem Courtois, pra mim foi eleito o melhor goleiro. A gente teve os dois nossos goleiros brasileiros, o Anderson e o Alisson, e o, se não me engano, o Maigana. Foram quatro. E o Mendy fechou o top 5. Sim, o Mendy. Mendy que já foi eleito o melhor goleiro do mundo. Né? Exatamente, exatamente. Tem muito também por uma questão coletiva, né? Quando o Chelsea foi campeão da Champions, o Mendy foi eleito o melhor goleiro, né? Mais ou menos isso, né, Renato? Exatamente. Sim. O Mendy é grande goleiro. O Courtois, acho que de goleiros essa lista está bem servida. Sim. O Courtois, a última temporada dele foi absurda, né? Sendo o melhor jogador Sim. na final da Liga dos Campeões. Fechou o gol contra o Liverpool. Foi importante para o Real Madrid na temporada. Venceu. Quando você tem um goleiro bom também vence jogos. Se não fosse também o Courtois em algumas partidas, o Real Madrid também poderia ter vencido. Enfim, o Courtois foi monstruoso nessas últimas temporadas. Verdade. Exatamente. Concordo totalmente com essa premiação de melhor goleiro. Então a gente pode até dar sequência na pauta, né? Sim. E fala aí, Matheus, então, do clássico Liverpool e Manchester City. E já que tivemos 2 goleiros brasileiros entre os melhores do mundo aí no prêmio da Bola de Ouro, esses dois goleiros se enfrentaram no domingo entre o clássico Liverpool e Manchester City. Clássico, primeiro tempo um pouco equilibrado, um jogo de xadrez ali, jogo dos detalhes, com poucas oportunidades, mas que no segundo tempo começa, né, a emoção, começa a ficar lá e cá, aquela trocação ali, ficou bastante emocionante. E que passe sensacional do Alisson, goleiro do Liverpool, nosso goleiro da seleção brasileira, pro Salah, uma assistência sensacional. O Salah deu um giro desconcertante em cima do João Cancelo e fez um golaço, né? E o Liverpool conseguiu uma baita vitória para cima do Manchester City, já que estava mordido contra o Manchester City. O Manchester City estava levando vantagem nos confrontos. Então, foi uma vitória boa do Liverpool para dar aquela moral para o time do Klopp, né? Que vinha um baixo rendimento, Klopp em pressão, Klopp, inclusive, que foi expulso nesse jogo aí, acabou esquentando um pouco a cabeça. Não é normal a gente ver isso lá na Inglaterra, assim, né? Ou se é normal, a gente não vê, né? Mas acabou sendo expulso, mas foi uma baita vitória do Liverpool e merecido. Não foi o que aproveitou a melhor oportunidade, mas que o Manchester City fez um bom jogo, aquele City avassalador, tentando sufocar o adversário, criando outras oportunidades, mas o Alisson fez aquela... como é aquela música, o Relatinho? Você gosta do Tchan? Mistura o Brasil com o Egito, né? Mistura do Brasil com o Egito. Egito. Que assistência fenomenal do Alisson, Renato. Sim. Que tem essa característica, não é? Pra quem não acompanha, talvez, não é que foi uma sorte ou ele viu e ele... Não, ele tem essa característica, já fez outras vezes e sempre procura, né, Renato? Sim, não é a primeira vez que ele faz. Ele sabe fazer isso, ele tem visão de jogo, não é sorte. Acho que isso é trabalho, treino, é treinamento. Um goleiro não basta estar ali debaixo das traves. Ele também pode olhar taticamente o jogo, como o time está postado em campo, e pode fazer orientações, pode sim dar passes, assistências, fazer gols, como o próprio Alisson já fez. Então, assim, é muito legal isso. Que tem eu não sei se vocês sabem, mas o Alisson está inclusive no livro dos recordes, né? Que ele tem o recorde de reposição de bola mais longa do futebol mundial. Isso é verdade, pode procurar depois. E quem tem esse recurso também é o próprio Ederson, né? Do Manchester City. Que ele também foi um dos líderes de assistência do próprio Manchester City. Então você vê que ele está bem servido de goleiro, né?
Bem servido demais, cara. Verdade. Então, galera, vamos falar aí da confusão que aconteceu. Calma aí, diretor. Ainda não acabou a premiação, não. Ah, não? Tem vários vencedores aí, ó. Opa, fala aí, fala aí. A Alexa Putellas ganhou no feminino, Ah, mais uma boa. vez, Verdade. pelo segundo ano seguido aí. Ela que vem sofrendo uma lesão no joelho, fez a final da Eurocopa aí, estou pela Espanha, que foi, inclusive, sediada na Inglaterra, né? Teve aquele jogo em Wembley, foi emblemático, recorde de públicos. Então, a Alexa Putellas baita jogadora, infelizmente passando por esse momento difícil, mas que vai tirar de letra aí, vai se superar e vai voltar da melhor forma possível. Com E certeza. quem ganhou o melhor jogador jovem aí foi o Ah, Gavi. é verdade. O Gavi aí que gera polêmica aí no Twitter, o pessoal não acha que é isso tudo, que os jogadores do Barcelona são super valorizados, porque no último ganhador jovem dessa categoria, quem ganhou foi o Pedri, também, que joga no Barcelona, e o Gavi é o companheiro dele de equipe. Então, o pessoal acha que meio que... E aí, qual é a opinião de vocês? Olha, pra ser sincero, eu acho que momento melhor jovem, momento da última temporada passada também, e que vem sendo importante para o time, Julian Bellingham, do Borussia Dortmund, inglês Julian Bellingham, Ah, sim. do Borussia É bom jogador, Dortmund. brincando, mas é bom jogador sim. Sim. Pra mim tinha que ter sido o ganhador da categoria jogador mais jovem aí. Mas enfim, é votação, né? Então é Pois difícil. é, verdade. A galera tem a sua opinião, né, Renato? Eu também não Sim. sou fã do Gavi, não. Acho que ele não. Ele não é um jogador ruim, tá longe Sim. de ser um jogador ruim, mas Tem potencial. tem potencial, mas dizer que ele foi a melhor jogador jovem aí da temporada, revelação, não sei. Acho que pesa muito também por ele jogar no Barcelona. Querendo ou não, Pode isso ser. também ajuda, né? Verdade. Ajuda. E Sim. o Barcelona, na temporada passada, precisou muito da garotada, né? Sim. Da sua base. Então, E Verdade. ainda tivemos Sadio Mané ganhando o prêmio aí Sócrates, o prêmio inédito da France Explica Football. aí pra galera, Matheus, esse prêmio que o Raí apresentou, o irmão Sim. do Sócrates. Sim. E a gente tá inclusive vendo aí ele na foto, né? Sim. Quer explicar também o que ele tá fazendo ali na foto? Ou não precisa? Não precisa. Eu acho que o pessoal... Vou deixar... Pode falar então, diretor. Ah, pode, claro, pode falar. Pelo que eu li, foi por conta política, pelo apoiador que ele gosta. Então, foi por conta disso que o Rai acabou entendi. fazendo ele aí. Ele aproveitou. Sim. Entendi. Não entendi ainda. É L de quê? Eu pensei que ela é de Lorenzo, do filho do Cano. Não, mas é do Lula. Ah, então tá certo. Então é L Sim. de Lula. Sim. Só pra deixar claro aí o entendi. que o Raí fez. A gente só tá falando o que o Raí fez aqui, né, galera? Sim. Então, esse prêmio é um prêmio inédito da Fala! France. Caio, nosso novo apoiador da arquibancada. Boa, Chegou cara. aqui, Vasco sobe, Colosso, vamos. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse assunto, hein? A gente tava esperando você chegar pra falar desse jogo. Então, é um prêmio inédito aí da France Football que prioriza ações solidárias de projetos sociais, já que o Sócrates ele foi um símbolo aí, né, para o nosso futebol brasileiro, que lutou contra as diversidades, foi importante na Não, democracia lutou contra a diversidade, não. Lutou pelas diversidades. Sim, pelas diversidades e foi importante, né, na fase Lutou da na democracia corintiana. Sim, isso. Várias coisas muito importantes aí, com certeza. Legal demais essa homenagem Sim. da FIFA. E o prêmio foi muito bem entregue, né, Mané? Sim. Um jogador que faz causas muito importantes pelo seu país, né? Sim, com certeza. E em 2019, o Mané inaugurou uma escola para que ele pudesse... doou 40 mil libras, quase 256 mil reais aí, para o governo senegalês combater o coronavírus. Então, o Mané ele é muito importante em sua região, ele costuma construir hospitais também. Então, um prêmio merecidíssimo aí
injusto. Espero que ganhe mais força esse prêmio Sócrates, em que vários jogadores sejam reeleitos aí como exemplos, né? Eu acho que o futebol tem que ser Com um exemplo certeza. da No futebol sociedade. americano a gente tem o Peyton Man of the Year, né? Que é um Sim. prêmio, uma premiação nesse estilo. Sim, E verdade. que seja fomentada aí, mantida e fomentada essa premiação. Mas, ô Isso. Matheus, eu tenho uma pergunta para fazer a você. E olhe para a cara do diretor quando você for responder. Ah. O que o Luva de Pedreiro estava fazendo lá? Ele ganhou o prêmio de quê? Ele joga onde? Eu pensei que ele ia entregar a bola de ouro, que tava rolando esse papo aí, que ele se Pois ia é. apresentar, mas acabou não rolando, né? Mas ele é influenciador, né? O que dizem. Ele né? foi lá ganhar dinheiro, Renato. Ele foi lá ganhar dinheiro. Agora, o negócio é que ele alguém já falou falou da que ia se verdade. aposentar algumas vezes, enfim. É complicado, né? Mas E tá aí, tá ganhando. Pra concorre fechar o prêmio aí, Robert Lewandowski ganhou o prêmio Gerd Müller. Gerd Müller, que já falecido, foi grande artilheiro aí da Alemanha, que é o prêmio que representa o artilheiro da temporada, né? Então, Lewandowski aí conquistou esse prêmio importante. Foi isso. Boa. Perfeito, show de bola. Fechamos a premiação. Boa. Agora sim, vamos falar de Brasileirão Série A e B. Rapaziada, muita polêmica agora. Infelizmente a gente vai ter que falar de coisas Vamos que acabar com o aconteceram STJD, o Campeonato Brasileiro. fora de Vergonha. campo. Brasileirão Série A e B. Rapaziada, que nesse fim de semana tivemos 4 jogos em que as grandes estrelas, os grandes nomes não foram em campo, né? Foram fora de campo, né? Vamos relembrar rapidinho aqui pra galera que tá assistindo a gente. Depois a gente vai falar de cada um, principalmente do jogo Vasco, o Sport Vasco, né? Mando do Sport. Foi a grande confusão do fim de semana, mas tivemos outros fatos durante esse fim de semana que chamaram muita atenção, né? Durante o mesmo fim de semana a gente teve um Goiás e Corinthians, que na verdade não teve, não aconteceu, né? Depois Suspenso. o Renato vai explicar exatamente aí por que o jogo não aconteceu, mas um jogo que foi suspenso por decisão do Ministério Público, né? Depois nós tivemos aí um Avaí e Fluminense com portões fechados, né? Por causa de uma punição para o time do Avaí, que depois o Matheus vai explicar melhor. E aí nós tivemos um jogo entre Ceará e Cuiabá, que estava empatado e de repente uma confusão enorme, fora de campo, que resulta na paralisação do jogo. E um jogo bem parecido, mas com circunstâncias bem diferentes, que a gente vai falar da diferença. Sport Vasco, e aí a mesma coisa, invasão de campo pela torcida do Sport. Cara, antes da gente falar de cada jogo especificamente, eu quero saber de vocês, onde que vai parar o futebol brasileiro? O que vai acontecer com o futebol brasileiro desse jeito, Matheus, Renato? Torcidas não vão poder mais estar nas praças esportivas? Pode começar, Natinho. O futebol brasileiro é lamentável, tem que resetar e começar de novo, porque o que aconteceu nesse final de semana, falando do jogo, falando pelo sábado, pela ordem, o que aconteceu Goiás e Corinthians 48 horas antes, todos os ingressos da torcida visitante já estavam vendidos, caravana corintiana na estrada e Acreditado. Ministério Público em barreira torcedores corintianos no estádio por questões de segurança devido aos acontecimentos que ocorreram do lado de fora da Arena Corinthians no primeiro turno. Para quem não sabe, a torcida do Goiás e do Corinthians são torcidas rivais, inimigas. E o pau quebrou na Arena Corinthians em São Paulo. Mas o pedido não partiu do Goiás de não ter torcida única, de ter torcida única, até porque o Goiás vem lutando junto com Vila Nova, com o próprio Atlético Goianiense, ao Ministério Público e à Federação de Futebol de Goiás, para que os seus clássicos sejam com torcida dividida. Dupla, né? Isso, torcida exatamente. normal, Então, né? a própria declaração do presidente do Goiás que deixou bem claro que foi uma determinação
do Ministério Público. Importante Então, destacar isso, Renato, para não Isso. falarem que o Goiás foi o culpado, né? Exatamente. E o Goiás não poderia entrar com nenhuma ação de liminar na justiça comum, justamente pelo risco de perder pontos. Nós sabemos que nenhum time pode entrar na justiça comum, já que existe a justiça desportiva. Então, o que aconteceu? O Corinthians fez uma queixa, uma reclamação ao STJD, mas também em nenhum momento o Corinthians disse que não ia jogar. O papo do presidente do Corinthians falar que sem a FL o Corinthians não joga é mentira, porque ele joga Campeonato Paulista contra Santos na Vila Belmiro, contra São Paulo no Morumbi, contra Palmeiras no Allianz, sem torcedor, certo? Boa, Renato. Então esse boa. papo de que nunca vai jogar, isso aí é papo para fazer média com a torcida. Demagogia. Então, isso, ele se posicionou, até aí tudo bem, está no direito dele. E aí o STJD fez o seguinte, quer saber então? Não vai ter torcida corintiana, então não vai ter jogo. Pronto, acabou. Não havia tempo para caçar, eliminar, então eles decidiram, vamos cancelar o jogo, adiar para frente. Só que a polêmica é o seguinte, e aí? O Goiás já falou, né? O prejuízo, isso. O presidente do Goiás já falou que vai ter que arcar com a devolução dos ingressos, porque muita gente não vai poder assistir, não vai poder ir ao jogo quando ele for remarcado na próxima data. Esse é um ponto. Tecnicamente falando, o Corinthians ia jogar com seu time 100% reserva. Agora vai jogar com seu time 100% titular, porque o jogo vai ser depois da Copa do Brasil. Então, tecnicamente falando, até pro Goiás é pior. Quem se ferrou nessa aí foi o Goiás, né? Sim, o Corinthians não tem culpa disso, porque o Corinthians queria jogar. Então também o Corinthians não tem culpa disso. Só que, e o custo da viagem do Corinthians? Os próprios torcedores também, né? Exatamente. Combustível. O Corinthians já falou que vai acionar a CBF, né? Para ser ressarcido disso aí, né? Não, eu não sei ao certo, mas algumas informações dizem que chegaram a ter 12 ônibus foram barrados na divisa do estado de Goiás. Não puderam entrar no estado e tiveram que voltar para São Paulo. Quer dizer, cara, muita gente ali gastou suas economias, enfim, para ir atrás do time do seu clube que ama. Teria que ser decidido antes. Já se sabia há meses, como muitos colegas aí, muita gente da imprensa falou, já se sabia há semanas que isso poderia acontecer. Aí agora, na semana do jogo, 2 dias antes, um dia antes, o Ministério Público vem e faz uma dessa? Pois é. Se não me engano, o Corinthians ia tentar derrubar essa liminar, né, o Renato? Essa ação aí do Ministério Público. Sim, mas aí não havia tempo. E também ficaram com esse receio de serem punidos por ter entrado com essa ação, enfim. E o Goiás falou que o policiamento dava condições de jogo, o Goiás garantia a segurança do torcedor corintiano dentro do estádio, enfim. Bom, mas aí você me dá um gancho para falar da grande confusão que foi Sport e Vasco. Por quê? Nessa questão aí... Opa. Oi, pode falar. Não, deu aqui dobrou aqui. Beleza. Que foi o seguinte, nesse caso aí de Sport Vasco, o policiamento também estava falando que daria segurança, que garantia ali a segurança dos jogadores do Vasco para retornarem para o campo, mas depois que o pau já tinha cantado, né? Já tinha começado uma confusão enorme. Sim. Porque o que aconteceu? Para quem, caso alguém não tenha assistido o jogo que aliás foi muito ruim, né? Falando de bola no campo, os dois times apresentaram futebol de péssima qualidade e estavam acabando a partida com um empate que era justo, né? 1-1, nem lá nem cá. Só que após o gol do Raniel, né? Ele vai comemorar ali, ele e todos os outros jogadores do Vasco vão comemorar de frente para a torcida do Sport, provocando a torcida do Sport, o que é normal do futebol, provocar. Imagina só se todo jogador que provoca ali ao fazer um gol, né, comemorar um gol, fosse ser punido. Gabigol ia ser punido todo jogo, né? Gabigol ia ser punido toda a partida. Então toda a partida do Flamengo, as torcidas adversárias têm que entrar em campo
e quebrar o Gabigol na porrada? Porque as Então, declarações... eu concordo contigo mesmo. As declarações dos dirigentes do esporte, do vice-presidente do esporte, foram a seguinte: a torcida do esporte só reagiu à provocação dos jogadores do Vasco. Então quem provocou essa confusão foram os jogadores do Vasco. E o treinador do esporte falou o seguinte: estamos beneficiando os infratores, que no caso seria o Vasco. Ora, mas quem foram os infratores nessa história toda, senão os torcedores do esporte? E por consequência o próprio esporte. Né? E tudo aconteceu por um pênalti ridículo que o goleiro fez. Um pênalti que foi pênalti também. E foi pênalti, exatamente. Foi pênalti. Não tem que condenar o Raniel, não. Ele tomou o cartão que tinha que tomar. Se ele vai pra torcida, faz algum gesto obsceno, xinga a torcida, mostra algumas partes íntimas, ok. É uma outra situação. Agora, ele foi lá, ele comemorou. Ele estava sendo esculachado pela torcida porque ele jogou no Santa Cruz. A torcida estava chamando ele de drogado. Para quem não sabe, o Raniel já foi pego no antidoping com cocaína. Então, assim, o cara vai aguentando o tempo todo, a pilha. Uma hora o cara explode, mas ele não fez nada demais. Ele não arremessou nada, pelo menos que eu vi. Nada contra a torcida do esporte, pelo contrário. Foi o torcedor do esporte que arremessou coisas em cima dos jogadores do Vasco. É lamentável. Verdade, Renato. É bom você falar isso aí, porque teve também essa acusação falsa de que os jogadores do Vasco jogaram uma cadeira, né, Matheus? Nada disso. Quando você vê a imagem aberta, você vê que eles estavam muito longe da torcida do esporte. Sim. Muito longe. Essa cadeira, ela cai a uns 20 metros de distância da torcida do Vasco, né? Da torcida do esporte, né? Sim. Cenas lamentáveis, né, meus amigos? Ele estava tirando a cadeira, na realidade, dali, né? Podemos colocar assim. Até jogou pro alto, assim, meio emocionado, emotivo, enfim, mas e ainda longe de acertar alguém, né? Sim. Ainda teve um imbecil que chutou a bombeira que estava cuidando de um torcedor do esporte que estava ali machucado. Lamentável. Cara, não, isso aí é inacreditável. Lamentável. Todas as câmeras pegaram. Será que esse cara não vai ser preso? Não acredito nisso. É isso que tá faltando. Essas coisas acontecem porque a gente não tem uma punição rígida, uma punição severa quanto os clubes. Enquanto não tiver uma punição, vai acontecer isso sempre. A gente vê isso, a gente viu no Castelão, Cuiabá e Ceará, torcidas brigando entre si. Torcida do Ceará brigando entre si. Torcida do Ceará, nem torcida visitante. Então, assim, eu vi relatos, eu vi pessoas falando, pais contando que os filhos chegou para falar: pai, eu não vou mais pro estádio. Por quê? Por conta desse vandalismo. O estádio, você não se sente mais seguro pro estádio. Não, no jogo Ceará e Cuiabá, Matheus, o que você mais via, na verdade, foi uma invasão diferente, né? Você viu uma invasão de pessoas fugindo da confusão e indo pro gramado, porque era o lugar mais perto de saírem. Sim. E você via crianças, mas muitas crianças com os pais, não é, Matheus? Não foi isso? Sim, foi. Você viu no Castelão também, crianças ali. Não, no Castelão, digo no Castelão. Mas você vê crianças de colo ali saindo com os pais, assustados, aterrorizados. E, assim, quem perde é o futebol. Entendeu? E vale lembrar, hein, Matheus? Você vai lembrar disso, porque eu acho que você estava assistindo esse jogo. Vale lembrar que, não sei se foi sub-17 ou sub-20, torcedores do esporte invadiram a parte da torcida adversária e sentaram a pancada nos torcedores. Foi qual jogo, Corinthians. Qual jogo? Foi? O Esporte Corinthians? Acho que foi, o Esporte. Foi sub-20. Acho que, se não me engano, foi Esporte e CSA, se não me engano. Não tinha torcida. Na verdade, não tinha ali parentes, acho que amigos, familiares de jogadores, e não tinha policiamento. Eles simplesmente entraram e o pau cantou. Então, não é a primeira vez que isso acontece na Ilha do Retiro. Não adianta também, não vamos ser hipócritas. Vamos suspender estádio sem torcedor durante 10 partidas. O estádio é o patrimônio do clube, tá lá. Não é o estádio que o estádio não abre a porta sozinho. Não, mas aquele portão não pode se abrir com a facilidade que abriu. Calma lá também. Concordo, mas eles explodiram.
portão, explodiram o portão. E aí... Mas mesmo assim, cara, mas não pode Sim. abrir com uma facilidade que abriu muito fácil. Sim. E Abriu muito fácil. outra coisa. O policiamento, por conta de, hoje em dia, ter os stewards, então, que são, para quem não sabe, são aqueles carinhos de colete que são os seguranças, tá? Que fazem ali alguma revista, enfim. São mais da turma do deixa disso ou do que deixa a porrada cantar, que eu não tenho nada a ver com isso. Então, quando começou o quebra-quebra de jogar cadeira, pedra em cima dos jogadores do Vasco, só tinham 4 policiais. 4 policiais. Depois foram chegando mais policiais. E aí, quando chegou a polícia de vez, a casa já estava arrombada. Literalmente, né? O portão já estava Isso. arrombado. Exatamente. E aí, a gente que às vezes condena quando o policial mete porrete, tinha que meter a porrada mesmo, porque se entrou dentro do campo para quebrar, para agredir, mete a porrada, sempre o porrete nele sim. Pra chutar bombeira. Uma mulher que tava caída no chão. O cara que faz isso é vagabundo, ele é bandido. Ah, não, fez sem querer. Não tava com a cabeça no seu lugar. Futebol faz parte da sociedade. Se ele faz num jogo de futebol, ele pode fazer num bar. Ele pode fazer com um familiar. Cara, não entendo, cara. Não entendo. Desculpa, não entendo. Totalmente, a gente tenta entender, né? Mas... Tem coisas que a gente não tem que ficar tentando passar pano, não. Como a diretoria do esporte passou pano. Matheus falou tudo. Vamos deixar isso claro. A punição tem que vir. Eles têm que ser punidos. Ah, você falou até, Renato, que fechar o estádio não adianta de muita coisa, mas já é uma punição pro torcedor sentir, ficar... O esporte e assim como o Ceará não podem ter jogo mais esse ano. Tudo bem que a temporada já está acabando, mas não pode mais ter jogo em casa. Até o fim do ano é o mínimo. É o mínimo. Sim. E digo mais. O Cuiabá já falou que vai entrar com um pedido no STJD contra o Ceará para ter os 3 pontos pela vitória, porque o jogo não acabou. E o esporte... Da mesma forma, o Sport deveria perder esse ponto e o Vasco deveria ser declarado vencedor da partida, porque o jogo não acabou. Sim. O jogo não acabou. E o jogo não acabou, Matheus e Renato. E os diretores do Sport culparam o árbitro da partida, porque não quis retornar com o jogo. Meu Deus do céu. E assim, o treinador Cláudio Oliveira também, né? Tentando passar pano, tentando distorcer o que o... Culpar o Jorginho, né? Falar que o Jorginho foi covarde, não sei o que. O Jorginho tinha que ter encarado os torcedores. Entrado lá e é isso aí. Lamentável. Assim, é punição, tem que punir com grana também. Tem câmera, pega quem invadiu, prende quem invadiu, não é prender para ficar 1, 2 dias. E aí o cara paga uma fiança, volta pra rua, cesta básica. Ou então simplesmente vai acontecer o seguinte: ele vai ficar 1 mês fora dos estádios, 2 meses. Vai começar a Copa, daqui a pouco só vai ter jogo no meio de janeiro em diante. Quer dizer, ficou 2 meses fora do estádio. Pronto, simples assim. Então, assim, e outra, a gente tem que ver o que vai acontecer. Acredito que vai ter recurso, vai ter esse julgamento. Agora, o ideal... O Matheus acha que era a opinião do Matheus também. Tem que ser antes de acabar o campeonato, tanto da Série A como da Série B. Com Julgar certeza. Depois que acabou o campeonato, aí é já sabe o resultado, não faz sentido. Agora, a gente vai falar e a gente vai mostrar a série tabela e tal. No final das contas, o empate foi um bom resultado pro Vasco, né? A gente vai mostrar a tabela daqui a pouco e falar dessa parte. Mas a diretoria do esporte está se declarando vencedora do jogo, tá? Não satisfeitos com isso. Eles ainda estão falando, a gente ganhou a partida. Porque os jogadores do Vasco Que mundo paralelo é esse, né? Porque os jogadores do Vasco não quiseram voltar para campo depois que o campo foi invadido, né? Deveriam ter voltado, né? Deveriam ter voltado, então deveriam ter jogado sob pedradas, deveriam ter jogado com os torcedores no campo, né? E se esse jogo voltar um dia, vai voltar do 1-1. Não vai voltar porque o pênalti foi pênalti. Claro. 2 minutos finais, né? Exatamente. Faltava quantos minutos para acabar? 4 minutos. 4 minutos. Arredonda aí, 5 minutos. É o que vai ser jogado.
É exatamente a mesma coisa do jogo do Se a Ceará também. diretoria do esporte tá achando que vai ganhar dessa forma no grito, cara, vai ser complicado demais. Porque o jogo não vai voltar. Assim como não vai voltar Ceará e Cuiabá, se voltar o jogo, vai voltar os minutos finais. A gente conhece, a gente sabe como que funciona, a gente sabe o modus operandi, como funciona esse tipo de julgamento no futebol brasileiro. Eu tô torcendo mesmo, desculpa até me alongar, mas para que não saia depois que a gente já saiba os rebaixados da Série A e os classificados para a Série B. Porque se isso acontecer, vai ser uma baita de uma sacanagem. Mas teoricamente os jogos já foram definidos, ambos com um placar de 1-1, coincidentemente, aliás, né? Pois Já é, foram verdade. definidos. Vamos falar da série, então da tabela? Vamos mostrar a tabela aí Vamos pra lá. galera. Tabela da Série A na tela. O que vocês querem falar aí, ó? O Ceará e o Curitiba estão em 16º e 17º lugar, encostados na tabela. É até difícil analisar o jogo, né? Desses dois. Porque não terminou. Mas, enfim, uma rodada com jogos interessantes a gente falar. Palmeiras teve a chance de abrir a vantagem, acabou tropeçando para cima do São Paulo. Inclusive foi um bom jogo, né, meus amigos? Foi um bom jogo, clássico bem competitivo. São Paulo criando dificuldades para o Palmeiras. Eu gostei muito do São Paulo. Mas teve até 2 a menos, né? Aí a vantagem aí que... Não. Isso aí. Diretor. Isso aí tá meio complicado. Você tem jogador expulso e outro time não consegue. Expulso justamente, vamos deixar bem claro. Acho que o Não futebol mudou, hein? Tô achando também. O que você quer dizer com isso, cara? Não, peraí, Renato. Futebol de 7. Peraí, Renato. O que você quer dizer que o futebol mudou? Porque vantagem não é mais vantagem. Não é mais vantagem, ô Renato. Então tem que entrar com 10 em campo, com 9 em campo. Aí você vai ter vantagem. Tá de brincadeira, Matheus. Pô, você tá falando isso de sacanagem. Boa. Dessa vez eu tenho que concordar com ele, diretor. Não tem jeito, não. Eu vou abandonar a live. Os caras estão falando aqui que é melhor jogar com 1 a menos. Mas a questão de do jeito que tá, e é sempre jogo do Palmeiras. Sim. O Palmeiras que a gente já falou aqui que é o time mais expulso aí do campeonato. Palmeiras, quando tem um homem a menos, o outro time não sabe levar vantagem disso. E quando o Palmeiras tem homens a mais, também não sabe levar vantagem. É o que acontece. Sempre tem o Palmeiras envolvido nesse meio aí. Verdade. O Palmeiras envolvido. O que acontece que faz o torcedor do Internacional voltar a sonhar, né? 8 pontinhos a diferença, volta a sonhar 8 aí pontos em 8 mais jogos. uma rodada aí a decisão do Brasileirão. 8 pontos em 6 jogos. Muito difícil, muito difícil. Palmeiras ganhando do Fortaleza, Inter perdendo sua partida. Passa a ser 11 pontos em 5 jogos. Sim. O próximo jogo do Palmeiras é contra quem? Fortaleza. Jogo difícil. A Fortaleza então, pode ser fazendo uma das melhores campanhas do segundo turno. Sim. Pode ser jogo, amigos, pro Palmeiras perder mais 2 pontinhos, um empatezinho, e aí o Inter vence e cai para 6. Só para dar emoção, né? Só para dar emoção. Sim. Sobre a parte de baixo da tabela, amigos, sim. Acho que o Juventude já foi, né? Tá enterrado. Muito tempo. Disputado. Isso. Avaí tá descendo a ladeira. Isso. Avaí com o Lisca tá praticamente lá. Né? O Lisca que fez aí uma administração de carreira horrível, horrorosa. Péssimas decisões, hein, Lisca? Mais uma vez. Acho que foi semana passada você perguntou pro Matheus. Agora eu vou perguntar pro Matheus. Alva, fez bem ter mandado embora o Barroca, o Avaí? Não. Vai se mostrando uma péssima decisão do Avaí ter demitido. Você percebe como ele responde com um rancor dentro do coração dele? Não. Mas é verdade. E o Lisca só fazendo loucura na carreira dele, realmente, Renato. Bom ponto que você levantou. Agora, Atlético Goianiense conseguiu um ponto que, de certa forma, bota ele na briga aí, né? Jack, boa noite. Com o empate de Ceará e Cuiabá, cara, o negócio tá bem disputado, né?
Vamos ver Sim. como vai terminar esse jogo também, né? Porque vai ter recursos aí. Se a vitória for pro Cuiabá, aí a coisa já É. Ah, é meio que, verdade. Tem meio essa que muda. questão aí, né? Que o Cuiabá pode É. ganhar os 3 Sim, pontos aí, né? O Jack O, tá falando o, aqui, ó. Semana de muita confusão na Série B e na Série A. Sim, Jack, a gente sim. acabou de falar aí, falamos um bom tempo sobre essas confusões. Depois dá uma olhadinha lá no YouTube, que amanhã o Renato já vai subir a live completa e você pode pegar essa parte que a sim, gente falou. Mas infelizmente, sim, muitas confusões. E a gente estava falando justamente, Jack, que o Cuiabá vai pleitear os 3 pontos dessa partida contra o Ceará, porque entende que foi prejudicado, já que a sim, partida não acabou. E pode ganhar, sim. Né? E aí, Matheus, muda completamente a tabela. sim, Prejudica bastante o Ceará, né? sim, com certeza, né? Será que vinha tentando dos times que tem mais chances aí de se manter, é um dos Melhor favoritos? campanha, lembra? Sim, Copa sim, Sul-Americana. Melhor sim. campanha da Depois que história foi da eliminado, Sul-Americana. degringolou. E Verdade. após a saída do Dorival Júnior também o time caiu Sim, muito. Dorival Júnior que Verdade. vinha fazer um bom trabalho no Ceará também. Verdade. Bom ponto aí. Tudo isso que a Sim. gente vai ponderando, porque é o que faz um time ser rebaixado, né? No caso do Ceará, nem foi uma troca que Demissão. não foi uma demissão, exatamente. Foi o próprio treinador que quis sair. E isso. aí é E complicado realmente. Né? e na hora de escolher um novo treinador, não escolheu um treinador que tinha um perfil parecido com o Dorival. Escolheu o Marquinhos Santos. Que E, teve até um bom infelizmente, início, sim, mas não conseguiu manter o rendimento da não equipe. vingou. Exatamente. O Curitiba, que é o time que tá logo à frente, tem um jogo atrasado, né? Contra o São Sim. Paulo, né? O Curitiba Quarta-feira agora. que teve um clássico aí contra o Atlético Paranaense, o Perdeu no Curitiba, finalzinho. Quinta, né? finalzinho, vinha fazendo um bom Sim. jogo contra o Atlético, o time do Guto vem evoluindo bem, e para mim é um dos times mais maduros aí para tentar se manter na Série A, hein, meus amigos. O Tendo uma Curitiba crescente pode até boa. estar maduro, mas se der mole, né? Tá Sim. ali também pra Eu, cair. eu tô achando que essa manga vai cair podre do pé. E o problema do Curitiba é Não. vencer em casa, né? É Sim, vencer em casa. sim, Sim, verdade. O Curitiba tem o mesmo problema que o Botafogo. sim, sim. Joga Verdade. bem fora Mas não e em consegue casa vencer. não consegue. Apenas 5 vitórias de Botafogo tem como mandante, temporada muito abaixo, mas que fez um bom jogo contra o Internacional no Sim, primeiro tempo, marcando pressão alta, criando boas oportunidades. No segundo tempo foi mais equilibrado, o Inter conseguiu se encontrar na partida, né? O Mano fez boas alterações e mais uma vez, como o Mano Menezes fez bem ao Internacional, como melhorou o Internacional com a chegada do Mano, conseguiu arrumar a defesa, que era um dos problemas da equipe, e conseguiu um gol com o Bayern Romero aí. É um gol, vamos falar assim, foi um gol achado do Internacional, né? Não, Renatinho? sim, sim, sim. O problema do Botafogo, acho que foi o que eu falei na semana passada. Sim. O Luiz Castro jogando em casa, porque é o jeito dele de jogar, que ele mais gosta. Ele bota o time, ele tenta propor jogo. E o Botafogo tem por característica alguns jogadores que não propõem, não tem dificuldade para propor o jogo. Então, quando joga fora de casa, o Botafogo joga ali mais fechadinho, sai na transição, no contra-ataque, sai na boa e joga muito Botafogo bem. deveria jogar assim em casa, Renato. Botafogo Mas, deveria jogar cara, assim em casa. É mas time é complicado. fechado, cara. Sim, mas o problema todo, cara, é que a torcida tá indo pros jogos, Sim. Mas a tá torcida tem tentando que apoiar, entender. então A tá torcida tentando quer. pressionar o time adversário. E Então, detalhe, ele se sente na obrigação Mas a de torcida colocar o tem que time pra entender, frente. cara. A torcida tem que sair do estádio. Pô, meu time ganhou. É melhor do que sair do estádio e falar, pô, foi pra frente o time, né? Mas perdeu, né? Não, mas jogou pra frente. Eu acho, entendeu? e um dos fatores também que pesa muito foi um Botafogo diferente. Teve algumas mudanças também no meio campo, inclusive, né? O Danilo acabou jogando e também no Eduardo. Quando você pega já um time que é mais entrosado, internacional, o time está num processo ainda encontrado no time ideal, e ainda mais querer mudar ideias de jogo, quer propor o jogo, vai ter dificuldade. É isso que o Sim, Botafogo mas teve. o Botafogo vem trocando o time já tem um bom tempo também, né? O campeonato Sim. vai acabar e
Continua todo jogo aí, uma escalação diferente. Então, Aliás, o assim, campeonato acabou pro Botafogo agora. Não, Você não. acha que ainda briga pelo G7? Briga. O Botafogo tem grandes chances aí, tá numa crescente boa. Só tem que melhorar a campanha dentro de casa. não, se não melhorar fora de. Se não melhorar dentro de casa, vai ficar complicado. Tem que Sim. melhorar esse aproveitamento dentro de casa para poder sonhar com alguma coisa assim. Sim. Verdade. Vamos falar da Série B então agora, tabela da Série B, né? Bola, que a gente já falou Ninguém vai bastante falar de do Série B. pênalti que teve sábado? Qual Fala aí. pênalti, cara? Porque quando é Contra o pênalti, Flamengo? dessa vez a bola não bateu em parte nenhuma do corpo e eu não tô vendo ninguém fazer. Pênalti. Pênalti Eu nem sei. claríssimo. Claríssimo. Eu nem Pênalti sei. claríssimo. Atlético Mineiro e Pênalti Flamengo, claríssimo. patético Mineiro, né? Porque Que isso, perder cara? pra esse time reserva do Que Flamengo. isso, cara? Tá se perdendo aí, cara. Calma. Foi patético. Não, foi patético, foi patético. Patético. Está sendo patético a patético. campanha do Atlético Mineiro. E Lamentável. aí, Patético. enfim, teve um pênalti pro Atlético Mas teve Mineiro. um pênalti. Aliás, um Teve. pênalti que parecia futebol de infantil, né? Que coisa Exato, mas eu não vi patética a não foi o repercussão. pênalti. Mas é porque é um jogo que não vale nada, né, Renato? Não deu repercussão nas Entende? redes sociais. É porque é um jogo que não de vale nada. Camisa favorecida, etc e tal. Não, passou batido, sabe? Mas foi pênalti. Foi muito pênalti. E a arbitragem não deu. O Atlético foi prejudicado. Acho que só o Hulk A central do falou. apito disse que também não foi pênalti. Mas eles são Só o malucos. Hulk falou. A central Só o do Hulk apito tem falou 90% de erro. É incrível. Impressionante. Só o Hulk, dessa vez, só o Hulk falou. O Hulk deu uma reclamadinha no direito dele. Agora, para quem achava que com o nosso amigo Cuca, o time do Atlético ia voar de novo no estalar dos dedos, tá aí. Está mais do que provado que nem sempre você voltar pro ex é a melhor coisa a fazer. E vamos falar da classificação da Série B. Vambora. A gente falou na live de semana passada, teriam 2 jogos importantíssimos. Grêmio e Bahia, Vasco e Sport. Se enfrentaram, cada um fez um gol, todo mundo ficou com um ponto, 1-1 nos 2 jogos, e aí a tabela não mudou nada, né? Não mudou nada. Quem se beneficiou principalmente com isso foram Grêmio e Vasco, que estavam perdendo jogos, conseguiram empatar e continuam na frente dos seus respectivos adversários, né? A classificação do Vasco tá bem encaminhada agora? Passou pelo pior momento, meus amigos? Ou acho não? Se vencer uma, acredito que dá um alívio. Mas ainda tem muita coisa em jogo. Não, Ronald? Precisa vencer em casa, Matheus. Sim. Se fizer seu dever de casa, não empatar em casa, ganhar. São 2 partidas em casa que o Vasco São tem? 2 partidas em casa que o Vasco tem. Então, Se ganhar Pode- essas duas, Se vencer Nessas os dois que está duas, eu classificado, acho porque que- o saldo do esporte é muito baixo. sim. Acho que se ganhar essas 2, fica tranquilo. Agora, se perder, cara, pelo menos. Ou se empatar uma e o Sport ganha esse jogo dele, aí bota pressão novamente, né? E Porque depois aí de tudo que aconteceu, se o esporte conseguir passar o Vasco na tabela, vai ser uma pressão muito grande para Então. esse elenco do Vasco, né? Por isso que tem que ter esse julgamento o quanto antes. Pensaram Porque nisso, mas eu vocês acho que o Vasco imaginam- não vai entrar É. com nenhum tipo de recurso, não. Sim. Quem falou Vocês que ia entrar era o imaginam- Cuiabá. Não, sim, eu digo o Sport. Vocês imaginam, se acaba a Série B, a diferença é de 1 ponto. Ou acabam empatados, Vasco e Sport, e não tem o tal do julgamento. Olha o problema. Não, mas se o Sport pleitear esses 3 pontos e ganhar, meu amigo, acaba o futebol. Que é aí é a maior vergonha, mas- um dos maiores escândalos da história do futebol brasileiro. Também acho. Mas, no futebol brasileiro, nada é impossível. Né? A gente já viu eliminar 3h50. Jogo era 4 horas. Vocês lembram da eliminar Flamengo e Palmeiras? Que caiu eliminar 3h54, 3h55? Aquele Flamengo e Palmeiras que o Flamengo jogou com a garotada? É verdade. Não, tudo- E Infelizmente- o Brasil e Argentina, aquele Brasil e Argentina. Brasil e Argentina, Ó, sim. o Jack Não falou o sei, seguinte, ó. Tudo pode Eu acho que essa acontecer. briga vai pra última rodada. Também acho porque até o último jogo do Vasco é em casa.
Mas ele tá falando que o Vasco tem que abrir vantagem para evitar isso. Acho que mesmo se o Vasco chegar na última rodada contra o Ituano, né? Se o Vasco chegar na última rodada contra o Ituano em É. casa, Por- precisando de um Porque, empate, não vai vacilar a ponto de sim, perder, não. analisem só. Se essa diferença estiver em 4 pontos Sim, e a decisão no tribunal for depois, tanto faz, STJD né? Tanto faz. pode dar vantagem para o esporte, não. Dá ganho de causa para o esporte. Ele vai ganhar, vai ficar com os 3 pontos e a diferença ainda vai continuar. Vamos supor que a diferença seja maior, de 4 pontos. Sim, sim, Isso que eu sim. quero dizer. Sim, entendemos, Então entendemos. é meio complicado. Mas eu acho que no campo, se o Vasco bater os seus 2 próximos adversários em São Januário, ele define. Verdade, né, Matheus? Ah, com certeza. A torcida do Vasco vem fazendo a diferença. É o 12º jogador do Vasco. Então, assim, o Vasco tem tudo para terminar o ano com um objetivo acertado, conquistado, aí, que é voltar para a Série A depois de tanto sufoco que passou. Na dor, no amor. Ainda tá passando sufoco, né? Mas o Vasco tá caminhado para a Série A. É isso aí, ó. Um abraço pro nosso novo apoiador da arquibancada, o Caio Fabreche, que é Boa. Vasco. A Tá feliz, Caio? Tá a feliz? Marilene é Botafogo, Matheus? É Botafogo. Então a gente tem aí um botafoguense, um flamenguista e um vascaíno na nossa torcida aí, nos nossos Tá apoiadores, faltando um hein? tricolor. Tá faltando É. um Tá tricolor faltando um tricolor na carioca. arquibancada. É isso aí. Ou no camarote. E aí, vamos falar aí do Mundial de Vôlei. Vamos lá. Final, no sábado, o Brasil ficou com a prata. Acho que Uma pena. todo mundo já deve estar sabendo aí, né? Foi 3-0. Mas positivo, né? A gente perdeu pro melhor time, pro atual campeão, pro time que tinha a melhor jogadora. E o Brasil chegou a dar um sufoco nos 2 primeiros sets, chegou a ser uma partida competitiva, né, Matheus? Ah, com certeza. O Brasil que fez um excelente campeonato. Estava chegando de uma forma invicta aí, venceu uma das grandes favoritas também, que foi a Itália. Teve uma virada sensacional contra o Japão ali no 3-2. Mas, infelizmente, ali na final contra a Sérvia que foi um dos melhores times de momento ali no Mundial. Acho que o melhor, né, Matheus? O único invicto. Melhor, foi o melhor. E uma jogadora monstruosa que é a Buskovic, Johanna Buskovic, que terminou simplesmente com a partida 24 pontos. Então, assim, foi tudo perfeito para a Sérvia. O Brasil teve alguns erros ali, uns detalhes que fez a diferença também. Teve uma jogadora líbera sérvia que acabou pisando dentro da linha da quadra e ninguém olhou ali da comissão técnica, e isso podia ter feito a diferença também. Posicionamento de ataque, a Gabi pouco apareceu empurrando para a Lohane também. Tinha que ser a Gabi que foi uma das nossas melhores jogadoras desse campeonato mundial. Enfim, às vezes durante o jogo faltou um pouco mais de comunicação ali entre as jogadoras. Então, assim, mais campanha do Brasil, essa evolução, renovação da seleção brasileira foi muito boa. Lembrando, 9 jogadoras estrearam nesse Mundial, 9 jogadores pela primeira vez disputaram o Mundial. Então, assim, foi bom, foi um bom teste para a seleção brasileira. E o Zé Roberto fez um excelente trabalho também. Eu acho que tem que ser valorizado também o prata, e a gente tem que também reconhecer o adversário que foi muito bom, né, meu Deus? Uma geração em transição, como tá falando o Jack aqui, né, Renato? Sim. Exatamente. O próprio Zé Roberto, em entrevista após a partida, que a seleção saiu do Brasil, eu não vou dizer desacreditada, mas não era uma das favoritas ao título. E chegou à final, a gente acreditava, torcia, eu acreditava que o Brasil poderia fazer jogo duro com a Sérvia, mas eu acho que aquela reação contra Japão, contra Itália, eu acho que faltou um pouquinho de fôlego nesse último jogo, e aí faltou um pouquinho a mais. Eu acho que o Brasil já estava ali com todas as suas forças, todas as suas energias, e a Sérvia aproveitou muito bem os erros do Brasil, não deu brecha para o Brasil tentar reagir. Detalhe para os erros do Brasil. Foram 22 pontos de erro. 22 pontos de erro. Se você errar numa final,
é muita coisa. Muita... Pois Boa, é, e Matheus. só em É 3 muita- sets, né? É um Sim. set. E a 22 Sérvia pontos é forçando praticamente um muito set. no saque, né? A Sérvia Sim. forçando muito no saque. Às vezes até errando, mas conseguindo bolas de cheque, né? Sim. O Brasil, infelizmente, o ataque e o bloqueio da seleção brasileira não funcionou. E o bloqueio que funcionou nos últimos jogos até chegar à final estava indo bem com a Carol, mas que Mas o time da não. Sérvia é muito alto, né? Sim, A sim, média de tem altura isso. da Sérvia é incrível. Sim. O time é muito bom da Exatamente. Sérvia. Então foi assim, merecido o título. Lógico, a gente fica triste pela campanha que o Brasil fez. Ele estava torcendo muito para esse título inédito, mas a Sérvia aí conquista seu bicampeonato mundial. Mas Sim. parabéns para as meninas, né, Renato? Ah, O Parabéns para as Matheus também. meninas. Essa renovação vai continuar aos pouquinhos. O Brasil vai ganhando casca, vai ganhando força aí para as Olimpíadas, que é em 2024. Então, quem sabe a seleção feminina não vai chegar lá em Paris como uma das favoritas. Vem aí Liga das Nações novamente, outros campeonatos. Então, a seleção feminina tem tudo para crescer aí e conseguir aí, quem sabe, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. Renato, sabe Sim. onde que a gente vai chegar como favorito em Paris 2024? No Diga. skate straight. No skate Aí street. é pulo de 10. Merece. Isso se o pódio não for 100% brasileiro Calma, em Paris, aí também eu acho que não vai ser nem Dei uma possível porque patriotada são agora, né? dois. Foi mal. São duas vagas por país, né? Então nem tem como serem três aí no 3, pódio. não, vão ser 3. Vão ser 3. Vão ser três? 3 vagas. Opa, beleza. Vai ser como demais. na Olimpíada de Tóquio, são 3 vagas. Então, pode ser. Então, é no surf que são duas, então, né? É, No surf isso. são duas, né? No surf são 2 masculinas e 2 femininos, isso mesmo. Beleza, perfeito. Então, mas meus amigos, competição aí STU Open Rio que aconteceu esse fim de semana, o Street. A gente esteve lá, né, Matheus? E aí, quem tá aí no chat, o Jack, a galera que tá participando da live, já viram o vídeo que a gente fez? A gente fez um vídeo legal, né, Matheus? Muito legal, a gente fez tava no evento do STU no Rio de Janeiro, cobrimos um pouco que foi o evento, entrevistamos a Pamela Rosa ficou em segundo lugar, conseguimos falar com a Raíssa Leal, a famosa fadinha, mas a gente não conseguiu aquela entrevista especial, mas ter um contato com ela foi muito, muito bom. Então, para quem não viu, corre lá no nosso canal no YouTube. Aí o diretor já jogou o link aí para vocês assistirem. Deixa o like, Boa. comenta se vocês gostaram do conteúdo, se vocês querem mais um conteúdo desse tipo, então, que é muito importante para o nosso canal. Mas que o evento que foi muito bom, que vai deixar saudade, né, diretor? Faltam 2 curtidas para esse vídeo chegar em 100 curtidas, hein? Boa. 2 curtidinhas Vamos lá, aí, galera. Vamos curtir agora, galera. Por favor. Vamos lá. Se curtir ao vivo fica mais bonito ainda, hein? Boa. Um evento muito legal, né, Matheus? E no Sim. feminino, dominado aí pela Raíssa Leal desde a semifinal, né? E pela Pamela. Engraçado aí, ô Matheus, as 3 que estão na foto aí no pódio, as 3 estão lá no nosso vídeo, hein? Né? A Chloe Covell, australiana, a gente também conversou com ela, foi a 3ª colocada. Sim. E essas 3, cara, dominaram muito realmente, assim, porque a gente percebe até pelas notas, né, Matheus? Que eram 3 competidoras que estão no nível olímpico, né? Sim. Que estavam realmente destoando das outras, né? Das demais, né? Com certeza, né? A gente viu também, pelo que estava sendo esperado pelo evento, Raíssa e Pamela iam brigar ali, pau a pau ali, para quem ia ser a grande vencedora, a Chloe ia vir um pouquinho por trás, mas que fez uma boa prova. Ela que começou muito bem as semifinais, dando a partida aí, deu para incomodar um pouquinho, mas a Raíssa Leal estava inspiradíssima na noite, na final, ela que estava explorando muito o corrimão ali, o corrimão que é alto, conseguiu uma baita manobra. Mano, aquele corrimão é insano, né? Sim, sim. E ela conseguiu a maior nota da noite, que é a nota 7. Então a fadinha voou, fez magia nessa final de skate. Ela que no final, no total, teve a nota 20,5
54, fez 20 pontos aí. Então, Vadinha soberana, dominando tudo. E a Pama também comandou bem, fez uma boa prova, faz umas manobras interessantes ali, pegando um pouco o corrimão também. O pessoal gosta do corrimão, né? Porque ali sabe, pode sair coisa boa. E no final ficou com uma nota 18,82 ali, quase se manda uma manobra diferente. Podia até tentar surpreender um pouco a Raíssa, mas e a Chloe terminou, que fez uma boa prova também, terminou com 16,84. Então foram as 3 principais competidoras aí nas finais e que estavam bem, né? A gente percebia isso, eles estavam descontraídos no evento. E pra ver a diferença, Sim. né? A quarta colocada teve nota na casa de 13, não foi isso? Sim, foi. Então dá pra ver aí a diferença dessas 3, Renato. Sim, com certeza. Feminino foi um alto nível lá em cima. Tivemos também a Gabi Mazeto, que também foi muito bem. A própria Marina, mas essas 3 aí Tivemos foram... a Zeng também, né? Sim. Só que essas 3 aí na final, cara, fizeram a diferença. Fizeram a diferença. Pra quem não sabe, a australiana tem 12 anos 12 anos, de cara. idade. 12 anos, Absurdo. é uma pirralhinha. Exatamente. Absurdo. Exatamente. Sim. E ó, Ela joga. Além de ser uma excelente skatista, ainda joga bola. Ó, quem chegou aí agora, dá uma olhadinha no nosso vídeo. Mais 2 curtidinhas a gente chega em 100 curtidas. Isso. Se vocês quiserem saber, galera, como o nosso diretor perdeu as asas né, nesse torneio, tem que assistir o vídeo no YouTube, tá? E o Não vai contar masculino, aqui, não. o Kevin Hoffman decepcionou um pouco, acabou em 3º lugar. O João Lucas foi o campeão. O João Lucas que já era o campeão da temporada, né? Sim, o Chuchu foi o campeão com 27,1, né? O Ivan Monteiro ficou com 26,77. O Kelvin, 26,16. Kelvin, que veio da SLS. Era a dúvida. Ele não tinha ainda presença garantida aí nesse torneio. Decidiu praticamente aí em cima da hora. Para quem não sabe, o Kelvin foi nosso primeiro medalhista nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O primeiro medalhista também no skate, né? Então, masculino. Então, é um ótimo atleta. Ele não faz parte da seleção brasileira de skate porque ele tem os seus coaches, os seus treinadores. Então, ele treina nos Estados Unidos, mas... E dizem que ele é meio brigado com os demais, né, Renato? Tem essa polêmica, né? Sim, chegou a ocorrer essa polêmica nas Olimpíadas, mas pelo menos nas últimas competições, pelo menos no STU, eu vi ele conversando ali com todo mundo. Claro, ele é muito amigo da Pamela, né? Eles são praticamente irmãos. O Kelvin e a Pamela são muito unidos. Mas acho sim que ele arriscou ali algumas manobras, mas acho que ele poderia ter chegado um pouquinho mais perto. Acho que na primeira tentativa dele, na volta, antes da manobra, ali a nota dele foi muito baixa. Foi muito baixa. Ele teve um errozinho ali, uma quedinha, foi muito baixa. E na segunda tentativa ele teve 2 quedas na volta. E isso aí foi fundamental para essa pontuação dele. Para quem não sabe, pode explicar, diretor? Pode, Tá claro. certo? Pode, Pra quem não sabe, no a gente STU, tem tempo de sobra. No STU funciona dessa forma. São 2 voltas, eles têm 45 segundos para dar 2 voltas, e nessas voltas eles podem fazer ali várias manobras. E depois eles têm 5 tentativas para fazer manobras. E é descartado, vale, no caso, a melhor nota da volta e as 2 melhores notas da manobra. Igual a Olimpíada, né? Mesmo formato da Olimpíada, igual as grandes competições do SLS. Isso, né? só muda no SLS um pouquinho. No SLS, ao invés de ser 5, são 4 manobras. E aí depois tem aquela... Você depois pode trocar a nota. São 8 finalistas, mas depois os 4 primeiros podem trocar a nota e ter mais 2 chances. Mas
as outras competições pelo mundo são iguais à STU. Essa STU Rio de Janeiro. Então, uma competição que esse ano teve vários estrangeiros, vários competidores internacionais, coisa que por conta da pandemia em 2021 teve um ou dois, se eu não estiver enganado, quer dizer, então teve skatista de um nível top, lá em cima. Vai ter skatistas que vão brigar aí por medalha de ouro, que vão brigar por título do Super Crawl aqui no Rio de Janeiro também, no mês de novembro. Então, galera, o nível do skate brasileiro Muito bom. é muito bom. Super Crawl, como o Renato falou, em novembro, a grande competição aí para coroar o campeão da SLS, e o Hoffman, como o Renato falou. Já temos 3 Kevin na Hoffman, final, né? Ele tá pensando nisso, né? Isso. O Kelvin já tá na final, a Pamela e a Raíssa. Esses 3 não vão precisar disputar semifinais, já estão direto na final. Isso aí já é uma vantagem muito grande. Então é isso, galera. Vocês querem mostrar o comecinho do vídeo pra galera que vai estar assistindo aí, ficar com uma curiosidade? Vamos ver? Dá um gostinho, claro. Bota aí. Vamos botar, calma aí. Eu acho que quando acabar esse pedacinho aí, nós já vamos ter aí 101 curtidas ao invés de 98. Será? É o mínimo. A gente atualiza pra ver. Vamos dar play aí. STU Rio Open de skate. Estamos aqui no STU Rio Open de skate, última etapa do Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, de frente para o mar. E essa é a etapa que vai definir quem é o campeão brasileiro de skate street feminino e masculino. Então vamos lá, vamos ver como é que tá e vamos descobrir o que a galera tá achando desse evento. Bora! Bom, né? Quer dar uma entrevista? Sim, claro. Como é que é seu nome? Shirley. Shirley, o que você tá achando aí do evento? Muito bom. Já queria vir desde a semana passada e aí hoje eu consegui vir, pretendo vir pra final também. Pô, bacana. Hoje street, né? Você prefere street ou parque? Não, eu gosto dos dois também. E assim, qual é o nome que você tá esperando ver aí? Tô gostando muito agora do Felipe, né? Do Nunes, gosto muito. Gostei bastante. E na competição no sábado e no domingo, qual o nome que você espera ver? Eu gosto de ver todo mundo. Gosta da Raíssa, Léo? Gosto muito. Tá querendo ver a fadinha aí? Claro, pretendo. Galera, tô aqui com a Pamela Rosa, bicampeã mundial de skate. Veio aqui pro STU, que é a sua expectativa pra... Parou, como diria o Kleber. Aí o link pra quem quiser ver completo, ó, só pra vocês sentirem o naipe de quem que a gente entrevistou. Pamela Rosa, já de cara, e várias outras surpresas que tem aí no vídeo, né? E ó, vou atualizar aqui pra ver, hein, Renato? Tinham 98 curtidas, hein? Calma, tinham, agora vamos atualizar. 98 ainda, hein, galera? Vamos curtir, vamos curtir. Deixa o seu like, gente. Não custa nada, não vai gastar o polegar, não. Só clicar lá, só. Quem tá vendo aí do YouTube, que vai tá vendo, né, não tá vendo ao vivo, já vai ficar aí pra você ver no próximo card aí, já entra direto, deixa um like, vê o vídeo, curte, comenta, compartilha. Se não gostar do vídeo, reclama, fala que o vídeo tá ruim. Se gostou do vídeo, fala que quer ver mais, que a gente faz mais, não é isso? Boa. Isso mesmo. Então é isso, galera. Mais uma live se encerrando. Quinta que vem, convidada. A gente vai receber a Drica e a gente vai falar de NBA e futsal. Vão ser os 2 assuntos da live de semana que vem. De quinta-feira dessa semana. Certo? Mais uma vez. Copa do Brasil também, diretor. Final da Copa do Brasil. Final da Copa do Brasil. Mais uma vez, agradecendo a Marilene do Camarote, o Alexander e o Caio da arquibancada, os nossos apoiadores. Se você quiser ser um apoiador também, apoia.se/conversa esportiva. Então é isso, galera. Até a próxima. Até a próxima.